tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal. Esse rádio aqui é de um aluno meu, tá? Ele está em processo final de aula, pedi emprestado para a gente fazer um geral do radinho aqui, tá? Como tem muita gente adquirindo o rádio da FlySky, eu achei interessante, né, falar um pouco sobre as funções dele. Então vamos lá, vamos ligar ele aqui. A princípio ele tem uma telinha bem bacana, né? Os modos operacionais do rádio, para você entrar no menu, você utiliza esses dois botões, tá? Para você navegar entre o menu. Para você entrar no menu é o OK, tá? Então você clica OK e toda vez tem uma coisa muito interessante para você salvar uma configuração. Em vez de você clicar OK, você tem que clicar em Cancel. É uma coisa meio contra-intuitivo, né? Em vez de você clicar OK para salvar, tem que clicar em Cancel, né? Mas beleza, a gente descobriu isso depois. Então vamos lá, OK para entrar no menu. Aqui eu navego entre as funções, beleza? Vamos ver o que temos nesse primeiro menu. OK, em Model Select, aqui a gente vai selecionar o avião que a gente quer voar, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, mas não custa nada explicar aqui, cada avião aqui vai gravar a sua configuração, ou seja, por exemplo, o simulado aqui, vamos supor que esse simulado seja um avião, tá? Aqui é um simulador. Tudo que eu alterar no rádio de configurações, trimagem, que ajustar o avião durante o voo e etc, vai ficar gravado nesse simulado, tá? Quando eu for voar o meu outro avião, por exemplo o Spartan, ele vai deixar as configurações zeradas, tá? Para o Spartan. Quando eu configurar o Spartan durante o voo, ele vai gravar as configurações que eu fiz durante aquele determinado voo para o Spartan. Então toda vez que eu trocar a memória, ele vai puxar as configurações salvas nessa memória e vai jogar no avião, né, que é correlacionado com essa memória. Perfeito? Deu para entender? Então cada avião que eu for montar, eu devo separar em memórias diferentes, tá? Então beleza, aqui eu vou clicar aqui em Cancel para voltar. Aqui eu vou agora no Model Name. Aqui a gente serve para você colocar um nome na memória, né? Então aqui a gente tem um tecladinho abaixo, é só você ir passando aqui, né? E ele vai já colocando a letrinha ali. Para passar para o lado, você vai clicando em OK e ele vai passando para o lado, tá? Então eu vou clicar em Cancel para sair. Vamos agora em Type Select. Type Select é o tipo, tá, de avião que você vai usar. Então aqui eu separo airplane para helicóptero e para planador, tá? Então a gente tem várias opções aqui, ok? Isso é muito importante, tá? Quando você for selecionar a memória, então selecione da forma certa. Se você abrir a memória de helicóptero, ele vai abrir funcionalidades para você usar em helicóptero, tá? Se você for tentar voar um helicóptero nas funções de avião, ele não vai abrir as funções necessárias para a configuração do helicóptero, tá? E quando você for usar avião, é importante setar para avião, tá? Eu acho que ele tem glider aqui também, eu não achei, mas eu acho que ele tem aqui, tá? Tem que dar uma fuçada. A glider significa planador, tá? Então vamos lá, Cancel. No próximo menu, Model Copy, tá? Esse Model Copy é para caso você queira replicar uma memória já salva e já configurada para outra, tá? Às vezes você precisa usar essa função caso você queira copiar algumas funções, algumas programações já feitas de um avião para o outro, tá? E claro que daí no outro avião você vai fazer outras configurações referente a ele. Model Reset para você apagar uma memória, tá? Uma memória inteira, mas você não apaga a memória inteira do rádio, você vai apagar uma memória específica, tá? E daí o RX Setup, aqui a gente tem algumas informações quanto ao receptor, que a pecinha que está instalada lá no avião, tá? Então aqui a gente tem algumas funcionalidades do receptor, cada receptor tem as suas características, né? Então você veja bem direitinho no manual do receptor quais funcionalidades ele tem para você configurar aqui neste menu do rádio, tá?
Eu vou citar aqui uma das funcionalidades importantes, que é o FileSafe. O FileSafe, o que ele faz? Quando você perde sinal, por exemplo, perde comunicação entre rádio e receptor, você pode ativar um desses canais para uma posição determinada. Então eu ligo aqui e coloco uma ação no canal. O que é o canal? É a superfície de comando lá no avião. Então eu tenho o canal 1, que seria o comando de asa, o 2, o comando para subir e descer o avião, o 3, o leme, e o 4, o 3 acelerador, desculpa, e o 4 o leme. Então eu posso determinar aqui, por exemplo, colocar um grau aqui no 1, que é o comando de asa, para o avião dar uma leve curvada se perder o sinal. O 2, na hora que perder o sinal, eu posso fazer com que ele cabre, o nome desse comando é cabrar, que é o profundor, né? Subir um pouquinho. E o 3, ele corte o motor. E o 4 eu posso deixar off mesmo, tá? E o que vai acontecer com tudo isso? Se eu perder o sinal, o avião vai desacelerar, vai virar um pouquinho a asa e vai puxar um pouquinho do profundor. Isso vai fazer com que o avião entre numa espiral e venha voando até o chão, ok? Se ele perder sinal. Se eu deixar tudo desativado, ele não vai fazer nada, né? Quando perder sinal, ele vai continuar na trajetória que ele está, certo? Para isso serve o FileSafe, né? Configuração em caso de falha, tá? Bom, aqui a gente tem configurações de a lista de sensores e etc, tá? Vamos voltar aqui. Então, indo mais para baixo, temos a função Trainer Mode, que é para você ligar dois controles, interligar dois controles, que é o que eu uso muito nas minhas aulas práticas, né? Tem um rádio principal e tem um rádio aluno. Então, tem uma chave que é a Trainer desse radinho. Acho que você pode, vamos ver aqui, você pode associar uma chave, por exemplo, aqui está a switch D. Se eu deixar on, quando eu clicar na switch D, que cadê a switch D? Eu acho que é essa daqui, ó. Quando eu clicar nessa chave, ele simplesmente vai passar o comando para o rádio do aluno. Se o aluno fizer alguma caca, você bate a chave e volta a ter o comando do avião, tá? É basicamente assim que funciona. Então temos também a função Studio. Se eu não me engano, eu acho que essa função é para você habilitar no rádio do aluno, tá? Me corrijam se eu estiver enganado, mas se eu não me engano é isso. Stick Mode, aqui é o padrão, tá? O padrão você deve deixar nessa sequência: 1, comando de asa, o aileron; 2, comando de subir e descer; 3, o acelerador é o 3; o 4, comando de leme, tá? Esse é o padrão full taba, que é usado na maioria dos rádios, tá? E é esta sequência que você vai ter que ligar lá no avião o seu receptor. Então, a pecinha que move o aileron, o comando de asa, você vai ligar no canal 1 e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Aqui você tem brilho do LCD, aqui você tem a versão do programa do rádio e aqui você tem a opção para atualizar, tá? E aqui é para você resetar completamente o rádio para o padrão de fábrica. Então, clicando em Cancel aqui, a gente estava neste menu, a gente vai agora para a outra funcionalidade do rádio, o outro menu do rádio, tá? Aqui a gente vai alterar funções diretamente correlacionadas com o avião em si, tá? Então vamos lá, reverse, para que serve? Aqui é para você reverter canal, ou seja, o canal de asa, o canal de subir e descer do profundor, o canal do acelerador e o canal do leme, tá? Caso por exemplo, o leme esteja invertido, você vai lá, navega até a função do leme e inverte aqui, tá vendo? Ele fica invertido. Eu só não vou mexer porque senão vai dar alteração no avião do meu aluno lá. Então vamos ver. O endpoint, eu explico muito também no curso online, no curso Pilot Expert. Eu até vou deixar o link aqui abaixo caso você queira conhecer, que é um conhecimento aprofundado, tá, em aeromodelismo. Tem desde configurações de rádio até técnicas exclusivas de pilotagem. São 12 horas de aula lá dentro do curso, tá? Eu vou deixar o link aí. Então, o que o endpoint faz?
você simplesmente limita a atuação do servo. O servo é a pecinha que está lá no avião interligado à superfície de comando. Então, por exemplo, se você aciona o stick e antes de chegar no batente o servo esteja forçando a superfície de comando do avião, além daquele ponto, né, se você forçar mais, ele acaba estourando o próprio servo ou a superfície de comando. O ideal é você diminuir essa proporcionalidade aqui no endpoint. E aqui você tem os dois lados, conforme você mexe no canal, no comando, ele move a seta. Então o ideal é você colocar a mesma proporcionalidade para ambos os lados, tá? Para que não fique desproporcional um lado com mais comando e o outro com menos comando. Isso daí a gente vai ver no dual rate. Então o endpoint é justamente para você limitar o batente do servo. Aonde que é o limite máximo do servo? Você vai limitar aqui, ok? Logo à frente. Então no display a gente tem a parte do display do rádio, né, iluminação aqui, auxiliar channels, atrelamento do canal 5 e o canal 6. Então, por exemplo, no canal 5 ele está atrelado a chave ou botão VRA, tá? Que é esse botãozinho aqui, ó. Tem o VRA e o VRB. Então, ao ligar alguma coisa no canal 5, um servo no canal 5 e mover aqui esse botão vai fazer com que o servo mova, tá? Eu posso atrelar também, deixar sem atrelamento de nenhuma função chave ali, que é igual o caso do canal 6. Aqui, por exemplo, eu posso mudar para VRA, VRB e qualquer chave. Então, ao acionar o botão ou a chave, ele aciona também o que estiver interligado ao canal 5 lá no receptor, ok? Então vamos cancelar aqui. Subtrim, isso é muito importante, justamente para você não usar as funções de trim. Esse trim é usado apenas na hora que você estiver voando o avião, pilotando o avião, para você ajustar o avião no voo reto e nivelado, ok? Se você usar essas funções de trim no momento que você estiver ajustando seu avião em solo, você pode ficar sem comando de ajuste na hora do voo. Então, para isso que existe o subtrim, para você nivelar as superfícies de comando no computador interno do rádio e deixar o trim zerado, deixar o trim intacto, beleza? Ficou claro? Aqui temos o dual rate, é aqui que a gente vai limitar a proporção de comando, né? Então aqui, por exemplo, esse avião está limitado com 35% de comando, ele tem muito comando, então foi reduzido para 35%. O exponencial, ele reduz, ele suaviza na realidade o início do comando. Então se eu colocar aqui, por exemplo, menos 30 de exponencial, ele vai reduzir os 30% iniciais do comando, vai deixar suave esses 30%, passando dos 30% ele vai deixar mais agressivo. Um detalhe, a curva sempre deve estar se aproximando do centro do comando e não ao contrário. Se você colocar ao contrário, ao invés de suavizar o início do comando, ele vai deixar mais agressivo ainda, ok? Nesse rádio, no caso, a proporcionalidade é negativa, tá? Em alguns rádios esse ajuste vai ser positivo, mas sempre fique atento ao meio. A curva tem que se aproximar, o início da curva do meio, tá? Para você suavizar o comando. E é claro que aqui você também tem a definição das chaves, ó. Então bati a chave, que nesse rádio já é automaticamente atrelada a chave A. Esse dual rate ele deixa ali, ó, Sport com a chave para baixo, com a chave para cima ele deixa normal. Então com a chave para baixo ele está com 50% de comandos, 0 de exponencial. Com a chave para cima 35 de comando, menos 30 de exponencial, ok? Eu vou apertar cancel para não salvar e deixar a originalidade que estava do canal, beleza? Mas só para você saber que batendo a chave você consegue mudar
também deixando mais agressivo e mais manso. Então vamos lá, para aqui para baixo a gente tem throttle curve, é muito usado em avião combustão, embora eu não aconselhe você usar esse rádio em avião glow ou gasolina, que são aviões a combustão. Ele não é tão confiável para usar nesses aviões, mas para aviões elétricos ele é bem confiável sim. Mix é para você misturar os canais. Então, por exemplo, aqui eu vou te mostrar, você tem uma mixagem do canal 1 com o canal 6. Se a gente for aqui no mapa dos canais, a gente vê que está mexendo o aileron, certo? Se eu for lá no mix novamente e habilitar esta função, que é a do canal 6, ok? Vamos habilitar. Então aqui eu habilitei uma mixagem, vou ver o canal 6 junto, tá? Eu vou segurar o cancel para salvar e vamos voltar lá. Agora você vai ver que ao mexer o canal 1, olha lá embaixo, ele está mexendo o canal 6 junto, beleza? Vamos voltar lá para deixar a originalidade, deixar aqui em off. Beleza? Aperto cancel para salvar. Perfeito. Então vamos na próxima. Elevon é uma funcionalidade que se atrela a aeromodelos como asinha, onde você tem dois comandos, dois canais, duas superfícies de comando, e você precisa usar essas duas superfícies em dois canais. Então, por exemplo, na asinha você vai tornar o aileron e o profundor juntos na mesma superfície de comando, diferente em aviões normais que você tem uma superfície do profundor e superfície do aileron separado. Na asinha você tem o aileron e profundor na mesma superfície de comando, ok? Então daí você usaria essa função Elevon, é só habilitar ela, ele passa a funcionar na asinha. Então já tem pronto isso, tá? VTail é uma outra funcionalidade que raramente é utilizada, nem vou entrar aqui para não fazer confusão. O switch aqui é atrelamento das chaves, onde você pode atrelar, por exemplo, aqui em Flight Mode ele está atrelado à chave A, você pode mudar essa chave. Então quando eu bato a chave, olha lá, ele muda para Sport. Lembra que lá no Dual Rate ele mudou para Sport? Você pode mudar essa chave aqui. Também é uma funcionalidade que raramente você vai usar em aviões elétricos, tá? Não deixe de conferir o link aqui do curso abaixo, que está espetacular. Abordamos todas as configurações aí do FlySky FSI6. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.